Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um Portal Ludoli Notícias. Hoje, quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas na batalha, todos os dias aí trazendo as principais notícias para você. Estamos nos esforçando, né, gente? Esforça daqui, esforça dali. Tem bastante dificuldade para trazer as notícias, mas a gente está correndo atrás, está lutando e vamos vencer. Nós vamos vencer porque você nos ajuda. O canal ele só vai conseguir crescer com a sua ajuda. E eu acredito em você. Acredito que você vai nos ajudar para que possamos crescer aqui na plataforma, crescer aqui no YouTube. Para isso, é necessário que as pessoas compartilhem o nosso vídeo para que mais gente possa assisti-los e, consequentemente, o YouTube os mostrará também para outras pessoas. É interessante também dar o like, clicar no joinha. Quando você clica no joinha, o YouTube entende que você acredita no conteúdo e que você acha que o conteúdo é relevante e deva ser mostrado para outras pessoas e deva ser considerado como bom. Tá? Então, clicar ali no joinha é muito importante. Também você pode deixar o seu comentário para ajudar a gente a crescer. Olha, o canal não foi bem, a voz não saiu legal, a câmera está virada, né, como já aconteceu algumas vezes. Enfim, você pode dar a sua opinião, você pode ajudar a gente a ir melhorando todos os dias. Eu conto com você. Atenção você que precisa trocar os pneus do seu carro. Talvez você está em busca de um bom atendimento, é claro, todos nós procuramos, mas também bom preço. Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem tudo isso. Lá você tem pneus de qualidade, de variadas marcas, nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Lembrando que nós estamos aí há 4 dias para a abertura dos Jogos da Copa do Mundo. Veja que interessante, este ano a Copa do Mundo é no Catar. Algumas seleções já estão chegando à capital da Copa, como, por exemplo, os nossos rivais, principais rivais, né? A Argentina já está, né? Chegou ontem ao Catar. A seleção brasileira continua na Itália, estão em Torinto, onde fazem ali os últimos treinamentos, né? Estão se organizando e embarcam no dia 19, próximo sábado, eles embarcam então para o Catar. A seleção brasileira teve treino ontem, aliás, segundo informações, um treino bem difícil, né? O Tite está com todo o time em campo, os reservas e os não reservas, né? Dali vai sair aqueles que irão para o primeiro jogo, né, da seleção brasileira na Copa do Mundo. Hoje tem treino também, né? Como eu disse, eles embarcam no sábado para o Catar. Bom, próximo domingo, dia 20, abertura dos Jogos da Copa, mas nós temos a prova do Enem. Então, olha, você que está fazendo a prova do Enem, eu falo está fazendo porque já tivemos aí a primeira prova, né, no domingo passado, e agora domingo teremos a segunda prova do Enem. Então não perca, né? Se você gostaria de assistir a abertura
da Copa, com certeza você vai ter oportunidade depois de ver isso no YouTube ou pede para alguém gravar, sei lá. Mas não perca aí a prova do Enem. Procure chegar no horário correto para não ter problemas. Essa primeira prova, vários problemas ocorreram, alunos chegaram atrasados, né? É claro que aqui no interior temos aí um problema grande com estradas, né? Tivemos ônibus atolados, mas nesse caso é diferente. Agora, para você que de repente está na cidade e chegar atrasado na prova, é complicado, né? Então, os portões abrirão ao meio-dia, horário de Brasília, e vão fechar às 13 horas, também horário de Brasília. Para quem mora aqui no Mato Grosso do Sul, atenção, os portões no Mato Grosso do Sul irão abrir às 11 da manhã e fecha ao meio-dia, tá, gente? Então, não esqueça, né, que os portões fecham ao meio-dia. Segundo informações que eu recebi, teve gente numa escola aqui do MS que chegou já bem mais de meio-dia e disse, não, mas fecha a 1 da tarde, né? Lembrando que é a 1 da tarde no horário de Brasília. Nós temos 1 hora a menos no Mato Grosso do Sul, tá bom? Então, não perca o horário, leve uma caneta preta transparente, você pode levar sua garrafinha de água, desde que ela seja transparente e sem rótulo. Você pode levar até alimentos, desde que não seja alimentos que vai produzir algum tipo de ruído, barulho, né, dentro da sala, que vá atrapalhar a concentração dos demais alunos. Você pode levar aí sanduíche natural, alguma bolacha, alguma coisa desse tipo, com embalagens também transparente, de preferência sem propaganda alguma, tá bom? Mas leve, vá fazer a prova, no sábado descanse, durma bem, tenha uma noite boa de sono, para que você possa estar descansado ou descansada e preparado, preparada para fazer essa prova, né? E conseguir aí uma boa nota. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente investiga um caso de suposto abuso sexual. O abuso foi cometido, segundo informações da delegacia, por um professor que lecionava em uma escola municipal de Campo Grande, aqui no MS. O professor, de 26 anos, acusado desses abusos, segundo a Secretaria Municipal de Educação, já foi demitido assim que a Secretaria soube das denúncias. Segundo a delegada responsável pela delegacia, são 9 denúncias que foram recebidas nesse caso. As crianças são entre 9 e 11 anos. A delegada também afirmou que as crianças, em depoimento à polícia, depoimento informal, elas confirmaram os abusos. A polícia vai continuar investigando o caso. A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande disse em nota que assim que soube do acontecido, demitiu o professor que era convocado e que está oferecendo toda a segurança necessária para as crianças na escola e também atendimento socioeducativo e psicológico para as crianças e os pais. Como eu disse, a polícia segue investigando, o nome do professor não foi revelado e nós vamos acompanhando. Assim que a gente tiver alguma notícia, vamos trazendo para você. Bom, de Campo Grande nós vamos lá para a Somália. O país vive uma seca
talvez a pior das secas dos últimos 40 anos. A situação é muito complicada. Crianças morrendo desidratadas, criança com o olho já fundo, sem ter força sequer para brincar, por causa da fome e da desnutrição. A BBC, numa reportagem feita esta semana, publicou a situação de crianças da Somália que vivem a desidratação, casos e casos que conseguem chegar no hospital e outras que nem vão ao hospital porque os pais não têm condições sequer de levar a criança para o hospital e enterram seus filhos nos quintais de barracos onde fizeram, em lugares onde se refugiaram quando saíram da zona rural, porque não tinha mais condições de sobrevivência. O país vive uma situação deplorável. Crianças morrendo, pessoas sem saber o que fazer, magras, indispostas e doentes. Numa seca que traz uma fome e com a fome muitas outras situações, doenças que fazem com que a população venha diminuindo e os que restam sofrendo muito. A BBC divulgou algumas imagens, infelizmente eu não vi. Eu falo infelizmente por não ver, não por poder ver tais imagens, né? Onde mostra as crianças sendo cuidadas umas pelas outras, para que os pais vão tentar algo para sobreviver. Dias e dias sem ter sequer o que comer em uma das refeições do dia. A Somália vive uma situação difícil e essa semana passada choveu em uma pequena região rural da Somália. Os enfermeiros perceberam que diminuiu os internamentos de crianças nos hospitais. Acreditava-se que estava diminuindo os casos, mas não. Porque com o fato de dar uma chuva mesmo pequena em uma região rural, os pais deixaram de levar seus filhos ao hospital para tentar plantar alguma coisa para ver se consegue produzir. A chuva foi muito pequena, a esperança é de que consigam plantar e que possa produzir. Então, eu peço aí para você que tem o hábito de fazer suas orações todos os dias, vamos rezar por esse país. Vamos rezar para que Deus possa ter misericórdia desse povo, mandar para eles não só a chuva, mas ajuda humanitária, para que eles possam sobreviver e salvar essas crianças. Em uma região da Somália, perto de cidades ali, deve ser região metropolitana, se percebe inúmeras barracas montadas de pessoas que deixaram a zona rural e foram tentar viver pelo menos de doação, porque já não tinha mais condições de viver na zona rural, porque nada mais se produz. E ali, perto das barracas, estão enterrando seus filhos. Bom, da Somália nós vamos para a Ucrânia. Um funcionário da ONU que atualmente mora na capital da Ucrânia, Kiev, Saviano Abreu, ele faz parte de uma equipe humanitária da ONU.
Equipe essa que entrou na última semana agora na cidade de Kherson, cidade que havia sido invadida pelos russos e que agora o exército russo deixou a cidade, né? E os ucranianos a retomaram novamente. Uma coisa que chama a atenção é o Sabiano Abreu deu uma entrevista para o G1 e uma coisa que chama a atenção na entrevista dele é a descrição que ele faz do local, né? Segundo ele, é a primeira vez que uma equipe humanitária consegue entrar em Kherson depois da invasão da Rússia na Ucrânia no dia 24 de fevereiro deste ano. Segundo ele, a cidade está destruída. Ele entrou em um supermercado lá da cidade, supermercado vazio, o prédio quase todo destruído. Depois adentrou em uma farmácia na mesma situação, além de estar destruído, vazio, todo depredado. Ele conta que quando eles iam para Kherson, eles iam atrás do carro do presidente, o Volodymyr Zelensky, que estava indo também, né? E ele sabe que o presidente é um dos principais alvos, né, dos ataques do inimigo. Então eles mantiveram uma certa distância do carro do presidente, mas todo o comboio da ONU seguiu viagem. Ao chegar no local, quando as pessoas viam que era um carro da ONU, já abriam um sorriso que dizia seja bem-vindo, né? E corriam para abraçá-los. Eles viram as casas das pessoas, muitas delas sem porta, sem janela, sem boa parte da cobertura, porque com os bombardeios e com as batalhas travadas entre os soldados, as casas foram parcialmente destruídas. Agora, o povo de Kherson está sem água, sem energia e sem comida. E uma preocupação muito grande é de como essa população vai enfrentar o rigoroso inverno europeu sem energia. A falta de energia é causada pela distribuição dos geradores de energia pelos russos, né? Destruíram ali os geradores de energia e com isso não funciona as bombas que abastecem a cidade com água. A falta de comida também, né, é uma coisa que preocupa muito. O prefeito da cidade de Kherson fechou a cidade, mandou fechar a cidade e assim proibindo aqueles ucranianos que foram levados pelos russos para locais que ainda estão dominados pelos russos, para evitar que esses ucranianos voltem para a cidade por enquanto, porque eles não sabem como abastecer a cidade, como vão cuidar dessas pessoas, como vão manter essas pessoas. Então, quanto mais pessoas aumenta para que possa ser mantida, maior é o problema. Então, eles estão agora numa situação difícil, sem água, sem energia e sem comida. O exército russo deixou a cidade, mas deixou-a totalmente destruída. Como é que o mundo pode ver a ação dos russos? Ainda quando começou a guerra, em algumas reportagens a gente via dizer, né? Tem soldado russo que não quer ir para a guerra, a maioria deles não querem ir para a guerra. Nota-se que, obedecendo forçadamente, segundo o que descreviam para nós algumas reportagens, né? Esses soldados obedecendo forçadamente,
supostamente ou possivelmente se divertiram muito destruindo a terra do inimigo. Então, o mundo vê a Rússia hoje como um povo sanguinário, um presidente cruel, porque destrói, leva a fome, como eu disse, leva a fome para as pessoas, a destruição, o desespero. Nesse grupo de profissionais, tem ali grupo de psicólogos e psiquiatras, né, que estão fazendo acompanhamento já há algum tempo a uma população da Ucrânia, e dizem que traumas que vão ficar nesse povo, em muitos deles, jamais será curado. O medo, o terror no coração dessas pessoas, na mente dessas pessoas, é muito grande. Pois é, mas os bombardeios na Ucrânia não pararam. Nesta manhã de quinta-feira, nesta madrugada, né, duas cidades que há semanas não eram bombardeadas pela Rússia, as cidades de Odessa e Dnipro, duas cidades ao sul do país, voltaram a ser bombardeadas nesta madrugada. A população também agora está sem energia e aterrorizada, é claro, com os bombardeios. O povo não esqueceu ainda bombardeios que aconteceram em várias cidades em volta e na capital, Kiev, né? Até terça-feira e ontem, quarta-feira. E agora mais duas cidades ao sul do país estão sendo bombardeadas e destruídas pela Rússia. Pois é, mas a guerra na Ucrânia está deixando os vizinhos em alerta. Na terça-feira, um míssil caiu em uma região rural na Polônia, matando 2 pessoas. Por causa desse míssil, a repercussão tem sido muito grande. 2 pessoas morreram em território polonês, um território de um país que pertence à OTAN. A OTAN é uma organização militar comandada pelos Estados Unidos e ela reúne cerca de 30 países. E segundo o estatuto da OTAN, qualquer território da OTAN que for atacado, todos os países que estão no bloco reagirão juntos. Eis o risco. E a própria Polônia, né, já disse, né, o presidente da Polônia já disse que o míssil possivelmente veio da Ucrânia em uma tentativa de defesa aérea. O presidente da Hungria, em uma entrevista coletiva, disse a repórteres do risco que há em países que estão na divisa, né, que fazem divisa com a Ucrânia e com a Rússia. Disse ele parecer que países que estão ali, que fazem fronteira com os países em guerra, não estão seguros. Uma representante da ONU também disse que temos que tomar muito cuidado para uma possível escalada nas tensões. O presidente húngaro disse também que o projétil que atingiu a Polônia e que matou as 2 pessoas é de fabricação russa, mas que possivelmente havia sido usado pela Ucrânia nessa defesa aérea. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que não. O míssil não saiu da Ucrânia e está pedindo à Polônia
que libere o local atingido para averiguações maiores, para que possa provar que o míssil veio da Rússia, pois é de fabricação russa. O que suspeitam as autoridades é que esse míssil ele é um míssil de fabricação russa, mas que foi usado na antiga União Soviética. E a Ucrânia tem muitos desses equipamentos ainda que eram usados pela União Soviética e que ficou para a Ucrânia. Bom, se é ou não, uma averiguação vai provar isso. O risco aí é que se esse míssil realmente veio da Ucrânia, né, tranquilo, as pessoas vão dizer que a Ucrânia estava tentando se defender, como já está dizendo o próprio presidente da Polônia, o presidente da Hungria e a representante da ONU. Porém, né, que os culpados aí são os russos porque invadiram ilegalmente um país. Agora, se o míssil veio da Rússia, as tensões vão esquentar. Por quê? Se comprovar isso através de averiguações e comprovado então que o míssil veio da Rússia, a Polônia faz parte da OTAN. A OTAN reagindo, gente, é complicado. Porque daí muitos outros países iriam entrar nessa guerra. Porque daí a Rússia possivelmente ela seria atacada por esses países. A preocupação são os aliados russos, né? Temos forte aí a Coreia do Norte, a China, temos também o Irã, né? Países, a Índia, países militarmente fortes. Então, o risco de estourar uma guerra maior é muito grande nesses casos. Vamos torcer para que esse míssil tenha saído lá da Ucrânia, né? Agora eu quero falar para você da Vidraçaria Triângulo. Lá na Vidraçaria Triângulo, você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços da região. A Vidraçaria Triângulo está na Avenida Brasil, 755, no centro de Laguna Carapã. E atende Laguna e toda, eu disse toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Liga lá, procura, com certeza você vai fazer um excelente negócio. Vidraçaria Triângulo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva falou em um evento de organizações civis na COP27 e defendeu uma governança global para cumprir as metas do clima. E disse também que não adianta pensar em responsabilidade fiscal sem pensar em responsabilidade social. O presidente eleito, ele diz que é preciso matar a fome da população para depois se pensar em responsabilidade fiscal. Mas o Lula ontem, no seu principal discurso na COP27, ele propôs uma união entre os países para o combate à fome e a ajuda também de países ricos a países pobres na questão do combate ao desmatamento, enfim, no clima de um modo geral. Lula também propôs uma cúpula dos países amazônicos, os países que têm os países que fazem parte da região amazônica, né? Aproveitou também para anunciar a criação do Ministério dos Povos Originários, onde vai estar trabalhando ali os indígenas, né? Segundo o presidente eleito, esse ministério terá como ministro, provavelmente, um indígena. O presidente reiterou o desejo no discurso de sediar a COP30, que acontecerá em 2025, na região amazônica aqui no Brasil. E disse também que sua intenção
zerar o desmatamento nos biomas brasileiros até 2030. Disse também que vai cobrar dos países ricos a promessa de ajudar os países pobres, sobretudo os países da região africana, a enfrentarem a situação das mudanças climáticas. De leve, Lula criticou também a estrutura da ONU. Disse que a Organização das Nações Unidas precisa se atualizar. O modelo é muito antigo. Para se ter uma ideia, o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, é um conselho que foi organizado na Segunda Guerra Mundial. E quem tem cadeiras permanentes no conselho são os 5 países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Na opinião de Lula, isso já deveria ser revisto. COP, essa conferência da ONU que está acontecendo agora no Egito, uma delas seria aqui no Brasil em 2019, logo no primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Mas a pedido do presidente, a COP foi transferida para a Espanha. Surgiu-se até um comentáriozinho entre alguns diplomatas, né, que o Brasil não quis sediar a COP. O presidente do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, entregou ontem para o vice-presidente Geraldo Alckmin uma série de documentos, vice-presidente eleito, né? Uma série de documentos que são diagnósticos da atual situação da máquina pública. Segundo esses documentos, existe suspeita de má administração no recurso público da União. O presidente do TCU disse que são documentos que já foram julgados pela corte, mas que a equipe de transição vai usá-los para montar um diagnóstico real de como está a máquina pública atualmente. Depois de receber esse documento, o vice-presidente e presidente da equipe de transição, Geraldo Alckmin, deu uma entrevista e disse que o governo Lula não será um governo gastador. Segundo informações que recebemos, uma espécie de um rascunho da PEC de transição, ou da PEC do Bolsa Família, como o PT costuma chamar, foi entregue ontem para o Congresso Nacional. É claro que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, está no Egito, na COP27, mas o texto foi entregue ontem para ser analisado então pelo Congresso. O governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva pede que o Bolsa Família, né, ou o Auxílio Brasil, esses valores para pagamento do Auxílio Brasil de 2023, seja retirado do teto de gastos. Segundo ele, são gastos, né, importantes e que não pode estar no teto de gastos porque são indispensáveis para a população. Esse seria o valor de R$600, uma vez que o orçamento enviado para o Congresso Nacional, enviado este ano pelo atual governo para o ano de 2023, consta o Auxílio Brasil de R$405. Bom, aí um valor de 105 bilhões. O governo eleito espera passar também mais 70 bilhões, que seria para completar aí os R$600 do Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, e mais R$150 para cada criança até 6 anos das famílias contempladas. Essa discussão
ela vem acontecendo entre a oposição e aliados, porque o relator do orçamento no Senado Federal diz que esses valores eles deveriam estar fora do teto de gastos definitivamente, ou seja, para sempre. Já a equipe de Lula defende que eles deveriam estar fora do teto de gasto por 4 anos. Os aliados do atual presidente Jair Bolsonaro defendem que esses valores deveriam estar fora somente para o ano que vem, 2023. Então, existe aí ainda a necessidade de entrar em um consenso, né, uma discussão que, pelo visto, vai longe. O texto já foi enviado, vai ser discutido no Senado e na Câmara Federal, e vamos ver a que conclusão chegarão os deputados e senadores. Galvão Bueno se recupera da Covid-19 e tem alta do hospital. O narrador estava no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e saiu ontem do hospital. Em suas redes sociais, ele falou sobre a Covid, sobre a nova onda da Covid, né? Alertou as pessoas para tomarem cuidado, se vacinarem, porque não é brincadeira, né? Galvão Bueno agora vai poder viajar então para participar provavelmente da abertura da Copa do Mundo, né? E estar aí também narrando os jogos que for escalados. Que bom que saiu, que se recuperou, né? E atenção para as cotações. O dólar comercial nesta manhã de quinta-feira está em R$ 5,44. Que suba, né? O dólar turismo está em R$ 5,63. O euro, que de uns tempos para cá também só vem subindo, está também em R$ 5,63. Bom, eu vou encerrando aqui o portal Ludoli Notícias, agradecendo a você que assistiu o vídeo até o fim. Volto amanhã, sexta-feira, com as principais notícias do dia. Um forte abraço para você e não esquece de compartilhar o nosso vídeo para nos ajudar, dá o like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Até amanhã.